de recursos? Eu creio que já me pronunciei sobre essa questão, publicamente. O Primeiro-Ministro veio dizer, não há muito tempo, que era intenção poder, no âmbito da segurança social, incluir uma condição de recursos para futuras prestações solidárias, digamos assim, e eu já tive a ocasião de dizer que há não apenas essa, mas várias coisas que são importantes quando estamos a falar da sustentabilidade da segurança social, seja da componente que envolve as pensões do regime contributivo, seja tudo aquilo que tem a ver com prestações de caráter mais solidário, digamos assim. E é muito justo que as prestações possam ser preferencialmente atribuídas a quem realmente delas precisa. Presumo que seja esse o princípio. Mas uma reforma da segurança social não é uma manta de retalhos e não é um conjunto de ideias avulsas. Era muito importante que realmente o Governo pudesse estar habilitado a olhar para estes problemas todos da segurança social e pudesse manifestar abertura para encarar um processo de reforma estrutural na segurança social. E foi isso que eu tive a ocasião também já de dizer publicamente. O PSD concorda que esse alargamento seja feito já às pensões que são atualmente pagas? Eu creio que fui claro no que disse, não é? O Primeiro-Ministro propôs, creio eu, que fosse para futuras pensões. E eu não tenho outra coisa a dizer senão que terá de ser sempre para futuras prestações e não para as que estão atualmente em pagamento. Isso parece-me bastante óbvio. António perguntar-lhe sobre... de faltar à verdade, diz que não teve acesso a informação privilegiada antes da tomada de posse na Caixa Geral de Depósitos. Como é que comenta esta resposta do Presidente da Caixa Geral? Eu vi a notícia que foi veiculada pelo Jornal Público, que reporta uma carta do Presidente da Caixa Geral de Depósitos, que, no entanto, não responde às observações que eu coloquei. E, relativamente a uma delas, atira um bocadinho de areia para a cara das pessoas. E aquilo que eu gostaria de começar por dizer, que se é para andar a atirar areia para a cara das pessoas, não valia a pena estar a pagar aos novos administradores o dobro do que pagavam aos anteriores. É um mau começo. O atual Presidente da Caixa já negociou, com certeza, planos de recapitalização de um banco com a Direção-Geral de Concorrência. Isso aconteceu, julgo eu, pelo menos com o BPI. E saberá, com certeza, que não se negocia com a Direção-Geral de Concorrência um plano de recapitalização sem pelo menos de ter informação sobre a carteira de clientes e a carteira de trading de um banco. O que significa que o trabalho que ele próprio realizou, socorrendo-se, de resto, de uma consultora, antes ainda de ter sido empossado Presidente da Caixa, para estudar um plano de recapitalização para a Caixa, não foi com certeza para olhar para o balanço e para a informação que é pública. Portanto, creio que é preciso olhar para estas questões com um bocadinho mais de seriedade, porque estamos a falar de muito dinheiro público dos contribuintes portugueses que vão ser afetos à recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. E das duas, uma. Ou o plano de recapitalização que foi negociado em Bruxelas com base no trabalho do atual Presidente da Caixa não teve acesso à informação adequada, e nesse caso significa que há uma mistificação política desde logo, e outro vai ter de ser feito, ou então foi feito e é fundamental explicar então que tipo de informação é que foi usada ou não e de que maneira é que foi feito esse plano de recapitalização. E eu, portanto, acho que depois dessa afirmação, que foi feita pelo Presidente da Caixa Geral de Depósitos, explicações cabais vão ter mesmo de ser dadas ao país. Porque depois daquilo que veio a público, das duas uma, como digo, ou o plano de recapitalização não teve a informação adequada e é uma mistificação política, e então o Presidente da Caixa perdeu uma boa oportunidade para estar calado, ou então teve acesso à informação e não está a desmentir aquilo que eu disse, e nesse caso é preciso começar então a responder perante o Parlamento e perante os portugueses sobre o que é que se passou, o que é que consta desse plano de recapitalização e do plano de reestruturação da Caixa. Mantém a ideia de que o Presidente da Caixa está, de facto, a fugir às questões e como disse que tinha fugido quando foi ouvido no Parlamento? Eu creio que é muito claro que o processo da Caixa foi um processo mal conduzido desde o início.
Já me reportei de forma muito particularizada a esse processo e não vou estar a reincidir nisso porque isso ficou dito, ficou escrito e não foi desmentido. Todo o processo foi um processo que constituiria um manual de más práticas, quer dizer, do que não se deve fazer. Agora, espero que possam pelo menos corrigir as coisas daqui para a frente, uma vez que ainda não injetaram o dinheiro público dentro do banco. É preciso explicar muito bem o que é que se vai fazer. E ao cabo de todos estes meses ainda ninguém soube explicar o que é que se vai fazer. Há de ter presente, com certeza, que, não obstante no Parlamento já se ter feito várias vezes essa pergunta, o Governo nunca responde e a Caixa de Depósitos também não responde. Ora, se já negociaram tudo, se têm um plano, qual é o problema? Porque é que não respondem? Devem responder com transparência. E é isso que eu espero que se possa passar daqui para a frente, porque isso é importante para a estabilidade no sistema financeiro. Os danos que já foram observados, nomeadamente em outros bancos, por notícias que não são desmentidas e que, do meu ponto de vista, continuam a apontar para uma sobrecapitalização, pelas notícias que vêm a público, evidentemente, exigiria pelo menos um cabal esclarecimento por parte do Governo. Ainda sobre as pensões, considera que os critérios das condições de recursos devem ser ainda mais rígidos, mais rigorosos? Não ficam depois de fora muitas pessoas que realmente precisam de receber as pensões mínimas? Aconselho a fazer essa pergunta ao Sr. Primeiro-Ministro, está bem? Porque foi o Sr. Primeiro-Ministro que veio dizer que era importante para o futuro lançar uma condição de recursos. E acho muito curioso que ninguém lhe faça perguntas sobre isso, porque foi ele que veio falar nisto. De resto, era do programa eleitoral do Partido Socialista. Portanto, eu gostaria... tornado as regras mais rígidas. Não, o PSD nem sequer tomou nenhuma iniciativa nessa matéria. Mas o Primeiro-Ministro e o Governo disseram, portanto, que talvez fosse importante fazer isso. Portanto, recomendo-lhe que faça vivamente essa pergunta ao Primeiro-Ministro, porque eu até teria muita curiosidade em saber o que é que o Governo pensa sobre isso. Certamente não estranhou ontem o anúncio de Catarina Martins de que o Bloco de Esquerda vai votar a favor na generalidade do Orçamento do Estado. E o PSD já tem uma posição? Eu creio que não será uma grande novidade que o Orçamento de Estado irá passar na Assembleia da República, porque o Governo negociou dentro da sua maioria. E desse ponto de vista, creio que não defrauda a expectativa no país de que o orçamento conte com o apoio do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista, porque foi isso a que estes partidos se comprometeram. Fizeram até negociações que não tiveram um conteúdo público, mas tiveram um caráter público, quer dizer, sabe-se que o Governo negociou com os partidos da maioria o orçamento. Portanto, não é de espantar que quer o Partido Comunista Português, quer o Bloco de Esquerda venham assegurar o voto favorável ao orçamento. Também não é uma surpresa para ninguém que o PSD tem uma leitura muito negativa deste orçamento, já tive a ocasião para o sublinhar, e não é nunca demais insistir neste ponto. Este orçamento não tem uma estratégia de crescimento para a economia portuguesa. Pelo contrário, prevê um crescimento que é inferior ao do ano passado, depois de estarmos a crescer praticamente ao nível de 2014, como estivemos durante este ano. Significa isto, portanto, que tudo aquilo que era previsão que o Governo tinha feito sobre o crescimento da economia e sobre os fatores de crescimento, falhou. E, relativamente a 2017, não há estratégia. O que significa que é uma má notícia para os portugueses. Por outro lado, num aspecto que tem sido central para o Governo e para a sua maioria, que respeita à melhoria dos rendimentos, nomeadamente dos funcionários públicos e dos portugueses em geral, eu creio que é de esperar, infelizmente, para o próximo ano, com este orçamento, tal como ele foi apresentado, uma deterioração dessas perspectivas. Porque aqueles que não tiverem no setor privado e no setor público também aumentos, pelo menos de acordo com a inflação que é esperada, irão perder rendimento. E há muita gente que vai perder rendimento por essa via. Chamo a atenção que durante vários anos, enquanto estive no Governo, a inflação praticamente não existia. O que significa que as pessoas não perdiam rendimentos por via da inflação. Mas agora não. A inflação está a começar a subir e o Governo projeta que para o ano
ela possa equivaler quase a 1,5% de inflação. O que significa que as pessoas que não tiverem os seus rendimentos atualizados, pelo menos ao nível da inflação, vão perder poder de compra. Mas todos aqueles que tiverem aumentos superiores a 0,8%, que é o valor de atualização das tabelas de IRS, também vão ficar com menos dinheiro, porque, evidentemente, existirá um aumento da fiscalidade através do IRS por via da atualização dos escalões em apenas 0,8%, quando a inflação esperada, mais uma vez, é muito superior. Portanto, é uma má notícia também para as pessoas que estão à espera de poder ou manter o nível de rendimentos ou melhorar. Contributos. Que contributos é que vai apresentar? Já disse disse que vai apresentar contributos para o Orçamento de Estado. Que contributos é que espera apresentar? A seu tempo, o PSD apresentará as suas propostas. Eu já fiz questão de dizer que se trata de propostas que incidem, sobretudo, sobre aspectos mais estruturais da nossa economia, na medida em que compete ao Governo, digamos, toda a matéria de gestão orçamental com maior incidência sobre a despesa pública e a fiscalidade, como não pode deixar de ser, e o Ministro das Finanças já disse, cuidado, não mexam nessa restrição, porque isto já está tudo muito esticadinho, já não é possível mexer muito nisto, não é? Portanto, são propostas a incidir, sobretudo, sobre matérias estruturais, que é, como quem diz, sobre matérias que são muito importantes para que possamos atrair investimento e, com isso, criar condições para a economia crescer mais e para gerar mais emprego. É, sobretudo, a nível de matérias que estão relacionadas, portanto, com o investimento, questões relacionadas com a sustentabilidade das finanças públicas e, nomeadamente, da segurança social. São matérias, portanto, estruturantes para o país e, a seu tempo, elas acabarão por ser públicas. Mas serão matérias para marcar uma posição ou espera que possam ser acolhidas, de facto, neste Orçamento de Estado? E digo-lhe isto porque ainda anteontem o Primeiro-Ministro dizia, ou ficou de alguma forma surpreendido com esta posição do PSD de apresentar propostas e de alguma forma também desvalorizou essa intenção do PSD. E a sua pergunta era? Perguntava-lhe precisamente se as posições que o PSD vai, ou estas alterações que vai apresentar, se serão para marcar uma posição ou se espera que possam ir ao encontro, de facto, das intenções do Governo. Eu isso não sei, porque não sei quais são as intenções do Governo, não é? E não faço processos de intenção, portanto, nós apresentaremos as nossas propostas de acordo com aquilo que nós achamos que é a nossa posição, a nossa maneira de ver os fatores de crescimento para a nossa economia e de sustentabilidade para a segurança social. São, portanto, propostas que com certeza traduzem a nossa posição. Saber se terão ou não acolhimento da parte da maioria e do Governo, e só a maioria e o Governo depois é que poderá dizer quando as propostas forem apresentadas. Não sou eu que posso estar aqui a antecipar qual vai ser a reação do Governo. O que quero dizer, em todo caso, é o seguinte. Insisto nisto também porque acho que é importante. O Governo tem um caminho próprio, fez escolhas muito próprias que não são as nossas e creio que as pessoas sabem isso. De resto, se não fosse assim, eu estava a governar, não era o Dr. António Costa que estava a dirigir o Governo. Foi justamente porque o Partido Socialista fez escolhas diferentes das nossas, completamente diferentes das nossas, que votou contra o programa do Governo que eu apresentei ao Parlamento e constituiu um Governo alternativo. Essas escolhas são escolhas que são negociadas com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista. Para o bem e para o mal, há quem goste muito disso, há quem esteja muito preocupado com isso, mas essa é a realidade que temos hoje e o Governo tem sido consistente nela. Quer dizer, apresenta ao Parlamento um orçamento que foi negociado com o Partido Comunista Português e com o Bloco de Esquerda. E tem, portanto, a garantia de passar, não pode ser de outra maneira. Significa isto que, de um modo geral, o Governo encerra escolhas nesse orçamento que não seriam as nossas escolhas. De resto, se fossem, nós não estaríamos com uma leitura tão negativa quanto estamos do que representa o Orçamento de Estado. Mas isso não nos impede, em todo o caso, no plano político, de dizer o que é que achamos que é importante para o país. Saber depois se o Governo quer vir ao encontro dessas escolhas ou não, isso já não nos compete a nós, isso competirá ao Governo e à maioria. Obrigado.